atenção para a aula de hoje, dia 7 de maio. Ok, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu vou abrir a aula de hoje já falando efetivamente, tá? Do trabalho para a semana que vem. Ok? Para que a gente não tenha problemas aí. Tá na tela aí, dando para vocês verem ou não? Sim. Tá bom. Beleza. Sim ou não? Aqui tá ok. Tá ok, então tá bom. Então, para a semana que vem, vocês vão fazer um trabalhinho para computar aí a nota da B2. A gente já está a caminho aí da B2, ok? E o tema desse trabalho, qual será? Cuidado aí com o áudio. Pronto, aí fica melhor, né? O tema qual será? Perfeito. O tema é esse. O coronavírus pode ser considerado doença ocupacional? É a primeira indagação. Segundo, qual foi a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto? Terceiro, quais os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter? 4. Como comprovar o nexo de causalidade, ou seja, a comprovação que ele efetivamente contraiu o coronavírus dentro do ambiente do trabalho. Fazer uma correlação entre a medida provisória 927 de 2020, que ela trata sobre esse tema, com a decisão recente do STF. Uma decisão recente do STF. Essa decisão saiu a semana passada, perfeito. É uma decisão bem recente mesmo, tem uma semaninha só, perfeito. O STF, a hora que a gente está falando de STF, a gente está falando de órgão máximo, né? Ele, por intermédio de uma liminar, ele já efetivamente, ok, fez algumas alterações nesta medida provisória. Em sede de liminar, ele alterou 2 dispositivos da medida provisória que tratam sobre o tema. Então, vejam só, eu estou sendo muito cobrado, né, no escritório aqui de advocacia, relacionado a este tema, entendeu? Muita gente adoecida, muita gente falecida, tá? Então, o direito do trabalho, agora, neste tema em especial, está bombando, perfeito? Por quê? É uma pandemia, tá? E muita gente adoecida. Então, você tem as pessoas que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde, e você tem os outros que não estão na linha de frente, mas que ficaram adoecidos. A grande indagação que se faz é considerado doença ocupacional? E aí eu vou até um pouquinho mais longe. Imagine a seguinte situação fática, que a pessoa contraiu o coronavírus e ainda veio, né, a óbito. Poxa, a repercussão jurídica disso é enorme, porque se a pessoa veio a óbito, nós estamos falando no pagamento de pensão mensal vitalícia. Tá? E se você estiver falando em pagamento de pensão mensal vitalícia, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Então, se a pessoa faleceu, se a pessoa tinha 30 anos, tá? Faleceu aos 30 anos e a expectativa de vida é 75, teria-se mais 45 anos de projeção de pagamento. Aí você imaginem um empresariado que, por uma infelicidade, tem 2, 3 pessoas que faleceram de coronavírus dentro de um ambiente de trabalho. A repercussão que isso gera. Então, gostaria que vocês fizessem
uma abordagem do que foi indagado aqui. Data de entrega improrrogável, 14/5. Tá? Pode ser digitalizado, tem que ser feito de forma individual, transformar em PDF e enviar para a representante de classe. Aí a Rita fará a gentileza de fazer uma lista para mim, de todos que entregaram. Eu faço a lista depois dos alunos e a gente faz uma conferência para ver se ninguém ficou para trás. Prazo improrrogável, 14/5/2020. É um tema extremamente recente e que vai dar muita repercussão jurídica aí no decorrer do ano, tá? A pandemia só vem se agravando, então é uma problemática que a gente vai ter que enfrentar. Tudo bem, meus amigos? Fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Alguém tem alguma dúvida referente ao trabalho? Não, professor, são essas 5 perguntas que vamos responder, né? Certo. Na verdade, você não vai responder o que é, né? Porque a frase não começa com o que é. Você vai fazer uma abordagem, entendeu? A respeito de tudo isso que eu falei, né? Tá. Você vai fazer uma dissertação, não uma pergunta e resposta. Faça uma dissertação, efetivamente, do que eu estou solicitando aí, dentro de um raciocínio lógico do que você entende, entendeu? Especialmente, né, essa última parte aqui, ó, fazer uma correlação entre a medida provisória 927 de 2020 com a decisão recente do STF. É isso que eu preciso de vocês. Tudo bem? Tá, porque esse raciocínio lógico do que a gente vai ler, entender e compreender sobre esse assunto, né? Sim, senhora. Exatamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito deste assunto, deste trabalho? Sim ou não? Não? Beleza. Eu vou passar isso para, como é que se diz? Para a Rita, para ela mandar no grupo para quem efetivamente não acessou ainda. Professor, o horário para entrega nesse e-mail, no dia 14. O horário de entrega deste trabalho, vamos colocar, Rita, até às 14 horas, pode ser? Tá. Professor, tem uma aluna que ela não é da nossa turma, Viviane Abraão, mas ela está fazendo aula com a gente. Devo avisá-la também? Avisa todo mundo, Rita. É melhor avisar do que a pessoa falar depois que não sabia, entendeu? Tá. Então, avisa ela e vamos para a aula. Tá bom. Pode ser? Pode. É só ela só que eu estava com dúvida. Eu não sabia se ela fazia outro tipo de trabalho na sala dela, entendeu? Entendi. Eu vou passar sim. Vamos lá para o nosso encontro 10. Deixa eu abrir aqui. Habilitar edição. Deixa eu colocar aqui direitinho para que todos possam dar uma... Tá tudo perfeito? Estão olhando aí? Interrupção e suspensão do contrato de trabalho? Sim ou não? Beleza. Sim, professor. Que ótimo. Então, é o seguinte, meus amigos, dentro dessa linha que a gente está conversando, vou passar agora, abrir o tema, né, interrupção e suspensão do contrato de trabalho,
E depois das formas efetivamente interruptivas e das hipóteses, né, interruptivas e suspensivas, eu vou explicar alguma delas para vocês, perfeito? Porque a lista aqui é grande. Então, eu não vou ficar lendo, né, falando todas elas. Eu vou explicar com 3, 4, de cada uma, seja da interrupção, seja da suspensão. Mas a ideia central é o seguinte: se entender a regra inicial, na hora que a gente estiver falando de interrupção e estiver falando de suspensão, depois as hipóteses ficam muito mais fácil de se encaixar para verificar se são hipóteses interruptivas ou suspensivas do contrato de trabalho. Então, depois fica muito mais fácil, efetivamente, de se fazer o encaixe, de se fazer a abordagem. Perfeito? Então, prestem atenção nesta parte inicial, que é a parte mais importante. Entendeu isso, o restante fica fácil. Essa apostila do Encontro 10 é uma das maiores que a gente tem, tá? E a gente vai finalizar ela hoje, na aula de hoje. Então, vamos lá. Inicialmente, faremos a distinção entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. E depois estudaremos aí as diversas hipóteses de cada uma destas modalidades. Perfeito? Então, vamos começar fazendo a distinção. É a regra número 1, entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Como sabemos, a principal obrigação do empregador é remunerar. Obrigação de dar. Como sabemos, a principal obrigação do empregador é remunerar, ou seja, uma obrigação de dar. Enquanto a principal obrigação do empregado é prestar os serviços, obrigação de fazer. Tá? Nós sabemos que o nosso direito, todas as áreas do direito, ela é movida pelo direito obrigacional. A gente, a todo momento, está obrigado, tá, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a dar ou deixar de dar alguma coisa, tá? Então, o nosso direito, ele é efetivamente arraigado, ele é sustentado pelo direito obrigacional. Pois bem, há diversas circunstâncias em que a sustação desses efeitos do contrato de trabalho, tá? Há diversas circunstâncias que levam à sustação desses efeitos do contrato de trabalho, como, por exemplo, afastamento por acidente do trabalho, suspensão disciplinar, greve, etc. Nós veremos cada uma delas. Este parágrafo é de extrema importância. Esta é a regra número 1 que vocês têm que saber. Tá? Senão, não entende as hipóteses. Primeiro a gente vai fazer a distinção, depois a gente vai falar das hipóteses. Esta é a regra número 1. Tanto nas hipóteses de interrupção quanto de suspensão contratual, não haverá prestação de serviços. Então, toda vez que nós estamos falando de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, todas as vezes que estamos falando de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, perfeito? Todas as vezes não há, tanto uma como outra, não haverá prestação de serviço. Os efeitos do contrato de trabalho estarão suspensos, tanto na hipótese de suspensão quanto na hipótese de interrupção, tá? Entretanto, em se tratando de interrupção contratual, permanecerá a obrigatoriedade do pagamento de salário, enquanto na suspensão contratual o empregado não presta serviço e também não recebe salário. Regra número 1, reiterando, tanto na suspensão quanto na interrupção não há que se falar em pagamento de salário. Tanto na suspensão quanto na interrupção não há que se falar em pagamento, na prestação de serviço, perdão, errei. Tanto nas hipóteses de interrupção quanto nas hipóteses de suspensão,
não haverá que se falar em prestação de serviço. A diferença está que na interrupção não se presta serviço, mas tem pagamento de salário. Na suspensão, é sem trabalho e sem recebimento de salário. Eu esquematizei aqui para ficar claro. O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, tanto na interrupção quanto na suspensão. O empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se ele é obrigado, se ele é obrigado a pagar salário, a gente está falando de interrupção contratual. Se ele falar não, é caso de suspensão contratual. Se a legislação disser que ele não tem que pagar salário, a gente está falando de suspensão. Se a legislação falar que ele tem que pagar salário, a gente está falando de interrupção do contrato de trabalho. Tá? Além disso, é importante lembrar que o período de interrupção contratual é contado como tempo de serviço, enquanto que na suspensão não é. Outra observação relevante é a regra de que na suspensão contratual não haja recolhimentos vinculados, como o FGTS. Pessoal, na interrupção salarial, ele não presta serviço, mas recebe salário. Toda vez que eu falar de recebimento de salário, eu estou falando de encargos sociais. Perfeito? O salário tem reflexo em aviso prévio, 13º, férias, em especial, fundo de garantia e INSS. A partir do momento que ele tem reflexo, é contado, né, como tempo de serviço, perfeito, e eu tenho que fazer os devidos recolhimentos, já que há incidência de encargos sociais. Enquanto que na suspensão, tendo em vista que eu não tenho que pagar nada, perfeito, então não há que se falar em pagamento de FGTS e também não há contagem de tempo de serviço. Pergunta para vocês, só um minuto, pergunta para vocês têm alguma dúvida? Tenho. Diga. Professor, não estou entendendo qual é a diferença de um e de outro, porque interrupção seria o cara estar de férias ou doente, e a suspensão seria o final do contrato? Esquece as hipóteses, Rita. Perfeito. Esquece as hipóteses e se atém ao quadro. Acho que fica melhor, que aí você não esquece mais. Tanto na interrupção quanto na suspensão, o empregado não presta serviço. Tudo bem? Sim ou não? Não, eu não estou conseguindo... Eu preciso diferenciar um do outro ou só tenho que entender o que cada um faz? Então, espera um pouquinho mais, Rita, aqui, talvez você entenda lá na frente. Tá. Tá? Caso hipótese. Tá bom, professor. Mais alguém tem alguma dúvida ou não? Não. Então, vamos lá. Há duas exceções para as regras descritas no parágrafo anterior, ou seja, há duas hipóteses de suspensão contratual em que o tempo de serviço é contado e que deve haver recolhimento a FGTS. As únicas duas exceções à regra de suspensão contratual. Quando eu falo de suspensão, sem trabalho, sem salário. Prestação do serviço militar obrigatório e afastamento por acidente do trabalho após o 16º dia. Tá? Perfeito? Então, vamos lá. Em termos de efeito da interrupção e suspensão do contrato de trabalho, convém destacar que ambos os casos é garantido ao empregado o retorno ao cargo anteriormente ocupado e também garantia dos direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento, o que inclui novo patamar de salários. CLT, artigo 471. Ao empregado afastado do emprego, são assegurados por ocasião da sua volta todas as vantagens que, em sua ausência,
tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Então, nós estamos dizendo, tanto na interrupção quanto na suspensão, que ele não presta serviço, o empregado, tá? Porém, quanto da sua volta, perfeito, ele efetivamente terá os direitos e ao cargo que ele anteriormente ocupava. Porque quando a gente fala de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, significa dizer que em algum momento o empregado voltará a trabalhar. Então, se teve aumento de salário, tá? Efetivamente, se teve algum benefício econômico relacionado à categoria profissional, ele terá direito. Ok? Ele terá direito. Vistas as regras gerais, passamos ao detalhamento das hipóteses previstas na legislação de interrupção e depois de suspensão contratuais. Só que eu não vou entrar agora nas hipóteses. Para tentar esclarecer para a Rita e para todos, vou aplicar uma regra que quando eu dou aula no curso preparatório para exame da OAB, eu acho que fica bem claro. Esta é a principal regra. Regra dos 2S. Regra dos 2S. Se entender isso, fica fácil. Aí você entende a diferença entre suspensão e interrupção. Suspensão. Opa. Suspensão. Sem trabalho, sem salário. Perfeito? Então, estamos falando aí de suspensão. Quando o empregado deixa de prestar serviço, tá? Ele está sem trabalho e, consequentemente, está também sem salário. Regra dos 2S. Interrupção. Interrupção. Sem trabalho, a gente já falou que tanto na suspensão quanto na interrupção o empregado não presta serviço, porém com pagamento de salário. Pagamento de salário. Vocês têm que decorar esta regra dos 2S. A partir do momento que vocês efetivamente decoram isso, tá? E entendem a diferença entre interrupção e suspensão, depois, na hora que eu colocar nas hipóteses, fica fácil de a gente analisar. Suspensão. Por que 2S? Ó, S de sem trabalho e S de sem salário. Interrupção. C, com pagamento de salário. E como a gente já falou, tanto na interrupção quanto na suspensão, ambos o empregado não presta serviços. Pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia. Oi, professor. Deu para você entender ou não, Rita? Não estou entendendo, professor. Porque o que você não está entendendo? Explica para mim. É que eu estou confundindo que precisa ter casos específicos para ter a suspensão e para ter a interrupção. Lógico, mas isso é óbvio. Eu não entrei nas hipóteses ainda. Eu entrei na primeira regra, que é a diferenciação entre suspensão e interrupção. Não, agora essa parte, a diferença entre um a outro, eu entendi. Entendeu? Porque agora eu vou entrar nas hipóteses onde você quer chegar. Tá. Todo mundo entendeu?
Sim ou não? Sim, eu entendi. Sim, Deixa eu abrir. Beleza. Calma aí. Desculpa, entrei no lugar errado. Todo mundo entendeu essa diferença aí entre, efetivamente, entre suspensão e interrupção? Hein, Sim. Vitor, Tânia, Rita, Gessé, Cristina, Átila, Ananda. Entendi, sim. Beleza, Entendeu? professor. Sim. Deu para entender a regra dos 2 S's? Sim. Deu. Isso é fácil. 2 S's. Sem trabalho, sem salário. Lá na sala de aula, o senhor também tinha falado, professor. Interrupção sem trabalho e com pagamento de salário. Tá fácil isso? Tá, até aqui tá. Então, regra número 1. Entendeu isso, o restante fica mais fácil. Que aí eu vou passar para as hipóteses para ver se a Rita entende. Mas aqui não tem muito segredo, não. Então, vamos lá. Interrupção do contrato de trabalho. Estou entrando nas hipóteses agora, hein? Detalharemos neste tópico os afastamentos em que o empregado deixa de laborar, ou seja, deixa de trabalhar, mas continua a receber a prestação remuneratória. Regra número 1, férias. As férias são um exemplo clássico de interrupção contratual, pois o empregado deixa de prestar serviços, mas continua a receber os salários. Perfeito? Então, férias. As férias são um exemplo clássico de interrupção contratual, pois o empregado deixa de prestar serviço, mas continua a receber os salários. Férias. Interrupção contratual. O empregado deixa de prestar serviço, mas continua a receber salário. Fundamento legal. Artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. CLT, artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, Sim, tudo bem. férias deixa de prestar serviço, tá? Mas ele recebe. Inclusive, nós temos aí nas férias o valor de 1/3 a mais, né? 1/3 constitucional do que ele efetivamente tem a receber. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Deu para entender ou não, Rita? Deu, professor. Agora eu estou entendendo. Calma aí, ainda tem mais exemplos. DSR, que a gente conversou, inclusive, a respeito, tivemos uma aula de DSR. O descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado, é hipótese de interrupção. Pois é o dia que o empregado não labora, tá? Mas, regra geral, continua a receber o salário. DSR, descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado. É hipótese de interrupção, pois é o dia que o empregado não labora, não trabalha, mas, regra geral, continua a receber o salário. Constituição Federal, artigo 7º. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, a gente sabe que ele tem que ter, todo empregado tem que ter uma folga semanal, porém que esta folga semanal seja preferencialmente aos domingos. Ok? Preferencialmente, não é a mesma coisa que obrigatoriamente. Então, tem gente que tem folga na segunda, tem gente que tem folga na terça, tem gente que tem folga na quarta e assim vai. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Tudo bem, Tudo bem, professor. professor.
Feriados. Nos feriados, de forma geral, não é prestado serviço, mas o empregado continua a ter direito ao salário correspondente. Interessante notar que a Lei 605 de 49, que trata do repouso semanal remunerado e do pagamento de salários nos dias feriados civis e religiosos, condiciona a remuneração do dia, a gente já conversou a respeito disso, né? A assiduidade e pontualidade. Então, ele tem que ser assíduo, ele ter direito ao recebimento do feriado e do DSR, ele tem que ser assíduo, ou seja, não ter faltado na semana, e tem que ter sido pontual, não ter atrasado, tá? Para ele efetivamente ter o direito. 605, Lei 605 de 49. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, olha que eu grifei ainda, hein? O empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Intervalos remunerados. Além do período à disposição do empregador, a legislação também prevê períodos de descanso para que o empregado possa recuperar suas energias, se alimentar, conviver com a família, etc. É exemplo de intervalo remunerado previsto no artigo 253 da CLT. A gente já estudou os intervalos intrajornada e os intervalos interjornada. A gente já falou a respeito disso. Vamos ver o artigo 253 da CLT. Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado este intervalo como de trabalho efetivo. Então, para quem trabalha em câmara frigorífica, vejam que ele trabalha 1 hora e 40 minutos, depois ele tem 20 minutos para descanso, né, para repouso. Só que esses 20 minutos é computado como de trabalho efetivo. Então, é causa de interrupção do contrato de trabalho. Mesmo que durante esses 20 minutos ele não esteja trabalhando, ele esteja de repouso, mesmo assim, é considerado como trabalho efetivo. Nós estamos vendo causas interruptivas do contrato de trabalho. E eu acabei de mencionar alguma para vocês. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Sim. Sim. Que ótimo. Estou gostando de ver. Mas, professor, só uma pergunta aqui. Eu entendi o artigo, mas vamos supor, ele trabalha 1 hora e 40. Se isso se prolonga ao dia, 1 hora e 40, 20 minutos de descanso, mais 1 hora e 40, mais 20 minutos de descanso, ou ele pega esses valores de tempo e fecha num só e dá, vamos supor, 1 hora de almoço prolongado? Não, ele tem que descansar 20 minutos, tá? Porque quem trabalha em câmara frigorífica, ele tem que se recompor. O corpo dele tem que se recompor, porque como ele teve uma queda de temperatura brusca, perfeito, então ele precisa de um tempo para ele se recompor, senão ele vai começar a ficar aí adoecido. Ah, entendi. É do jeito que está aqui mesmo, beleza. Do jeito que está aí. Na prática, tá bom, obrigado. Vamos lá. Faltas justificadas, abonadas. Caso a falta tenha amparo legal, como veremos nas diversas hipóteses elencadas no artigo 473 da CLT, ou não tendo amparo legal, e o empregador abone, deixará de haver prestação de serviços, mas haverá o pagamento de salário. Então, nós temos as faltas que são justificadas, tá? Que nós temos as justificativas legais para faltar ao trabalho, mas também temos outras faltas
que é por mera liberalidade do empregador. É mera liberalidade dele. Ele que vai efetivamente abonar a falta. Então, é mera liberalidade dele, tá? Do empregador, tá? Deixará de haver a prestação de serviços, mas haverá o pagamento de salário. Ok? Então, meus amigos, quando a gente fala de falta justificada, ele não trabalha, tá? Mas recebe salário. Desta forma, nós estamos falando aí, efetivamente, de causas interruptivas do contrato de trabalho. Ok? Causas interruptivas do contrato de trabalho. Tudo bem até aqui, meus amigos? Vocês não estão com nenhuma dúvida? Nada? Não. Não, Professor. tudo bem até aqui. Olá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como exemplo de faltas justificadas, poderia dizer que é um afastamento de 10 dias por uma conjuntivite? Qualquer situação que seja justificada. Ok, obrigada. Qualquer situação que seja justificada. Ok? Qualquer situação que seja justificada. Vamos lá. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando uma pessoa, vamos supor, quando tem falecimento na família, no caso a mulher morre, ou no caso o marido, tudo bem. Quando é a sogra, assim também é justificável, né? Que é por linha direta, né? Exatamente, a gente vai chegar nisso. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Artigo 131. Não será considerado falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. Casamento, doação de sangue e assim vai. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a quem não tiver determinado desconto do correspondente salário. Então, como a gente acabou de ver, né, são as faltas efetivamente, ok, que tem justificativa, tá, para se faltar ao trabalho. Nessa linha, tá, nós estamos falando aí, perfeito, do contrato, da interrupção do contrato de trabalho. Perfeito? Tudo bem, meus amigos, com isso? Tudo bom. Afastamento previdenciário por doença ou acidente. Menor igual a 15 dias. Perfeito? Menor ou igual a 15 dias. Quando o empregado fica afastado por até 15 dias consecutivos, em virtude de incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual, Lei 8.213 de 91, Plano de Benefícios da Previdência Social, prevê que a empresa deverá pagar o salário do empregado, pois isso configura-se a interrupção contratual. Então, quando alguém ficar adoecido, os primeiros 15 dias consecutivos, tá, de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho, caberá à empresa pagar o segurado empregado o seu salário integral. Caberá à empresa pagar o seu salário integral. Estamos falando de uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Estamos falando de uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Tudo bem, amigos? Causa interruptivas do contrato de trabalho. Outro detalhe, eu coloquei aqui, ó, Lei 8.213/91, tá? Que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Meus amigos, direito do trabalho e direito previdenciário são duas áreas do direito, duas áreas irmãs do direito. Elas andam de mãos dadas. Não há como militar na Justiça do Trabalho se você não conhecer previdenciário, não há como militar no previdenciário se você não souber direito do
trabalho. As duas áreas, elas andam conjuntamente, tá? Obrigatoriamente. Então, eu faço aqui direito previdenciário no escritório, tá? Então, muitas das vezes eu fico nessa linha, efetivamente interrupção, é suspensão, foi adoecido, foi acidentado, perfeito? E vejam, especialmente agora no momento que nós estamos vivenciando, né, que é a própria pandemia, e vai ser o tema do trabalho de vocês, que o STF equiparou a Covid com auxílio-doença e equiparando o acidente do trabalho. Quantas causas de suspensão e interrupção nós teremos? Então, por gentileza, leiam a Lei 8.213, de 91, que trata do Plano de Benefícios da Previdência Social. Direito do trabalho e direito previdenciário, eles andam de mãos dadas, conjuntamente. Tá? Convocação da Justiça Eleitoral. A Lei 9.504 de 97 estabelece norma para as eleições. Inclui a possibilidade de que eleitores sejam nomeados para participar das eleições, garantindo que esses continuem a receber salários do empregador durante o afastamento. Que são aquelas pessoas que são convocadas para participar das eleições. Artigo 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem pelo dobro dos dias de convocação. Então, quando a gente é requisitado para trabalhar nas eleições, que constituem um ônus público, tá? A gente está falando de uma causa interruptiva, perfeito? O nosso salário, tá? Ainda assim que a gente não esteja prestando serviço, ele continua sendo pago. Lockout é uma prática vedada aí pela legislação nacional, em que o empregador paralisa as atividades com o objetivo de frustrar a reivindicação dos empregados. A grosso modo, nada mais é do que uma greve do empregador. Lei 7783/89 trata do direito de greve. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Perfeito? O lockout nada mais é do que uma greve do empregador. Como nós tivemos, há algum tempo atrás, a greve dos caminhoneiros, tá? Muitos efetivamente disseram, ok, que foi uma greve promovida pelos empregadores e não para os empregados. Aqui eu volto a um princípio específico da primazia da realidade, porque muitos empregados tiveram desconto nos seus salários e muitos disseram que ficaram paralisados porque o empregador determinou. E aí você fica naquela discussão se efetivamente interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, porque o cidadão ficou parado na rodovia, tá? Aí vem a pergunta, ele vai receber o salário ou ele não vai receber o salário? Ele receberá ou não receberá o salário? Perfeito? Receberá ou não o salário. Aí eu preciso saber se é um lockout ou se foi efetivamente um afastamento do empregado. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Sim, professor. Então, Sim. tá bom. Vou voltar aqui de novo. Sair para... Vocês tomem cuidado para não deixar o áudio aberto de vocês, só quando for falar comigo, para não ficar fazendo barulho. Falei do lockout.
Temos aqui os representantes do Conselho Curador do FGTS e da Previdência Social. Quando efetivamente tiver um empregado, né, fazendo parte desses dois órgãos, as ausências deverão ser abonadas, obrigatoriamente, ok? Então, a gente fala de interrupção contratual. Eu disse para vocês que eu ia colocar umas 4 ou 5 hipóteses de interrupção, eu já falei um monte delas. Participação em comissão de conciliação prévia. As comissões de conciliação prévia são comissões instituídas com o objetivo de tentar resolver problemas da esfera trabalhista, havidos entre empregado e empregador. Quando o empregado atuar como conciliador, esse período em que ele não desenvolve suas atividades normais na empresa, por estar atuando na CCP, será de interrupção contratual. Tem algumas empresas que instituem, né, as comissões de conciliação prévia. É um órgão interlocutor entre os empregados e a empresa. Perfeito? Então, a gente nomeia, na verdade, um empregado que faça parte da CCP, Comissão de Conciliação Prévia, para que ele seja o interlocutor entre os empregados e o empregador, tá? Quando ele efetivamente é esse interlocutor, quando ele está atuando dentro da empresa, tá, fazendo as mediações, fazendo as conciliações, a gente fala em interrupção contratual, porque mesmo que ele esteja desempenhando uma outra atividade, ainda assim ele passará a receber o respectivo salário. CLT, artigo 625-B. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo ou despendido nessa atividade. Licença maternidade, ok? A empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Efetivamente, nós falaremos também de interrupção contratual, seguindo a mesma regra. Veja que eu copiei o quadro aqui. Aí alguém me perguntou, para o fim, ressalta se a alteração na CLT ocorrida em mês 10 de 2013, tá? A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, perfeito? Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante. Então, todas essas hipóteses, nesses casos, configura-se interrupção contratual. Tá dando para entender, meus amigos? É muito caso, hein? Deu para entender aí, Rita? Entendi, professor. Se entender lá a regra dos 2 S's, perfeito. Depois, efetivamente, para entender o restante, fica muito mais fácil. Tá? Porque eu estava querendo colocar na minha mente todas essas coisas que o senhor já falou aí, tentando achar onde encaixava cada uma, na interrupção, na suspensão, por isso que eu fiquei confusa no começo. Ah, entendi. Entendeu? Eu estava tentando saber qual que era a interrupção e qual que era a suspensão, porque sem saber a diferença eu estava sabendo, mas eu queria encaixar cada um em cada um. Agora você está falando, já atualizou o HD aqui já. Ah, então tá bom. Meus amigos, eu só vou pegar uma água, eu já volto. É 1 minuto, pode ser? Pode. É 1 minuto, só vou pegar uma aguinha ali e já volto. Pode falar entre si aí, se tiver alguma dúvida. É 1 minuto. Deixa eu só pegar aqui. Vou nem pôr aula, deixar aberto, só vou enxergar meu copo.
Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Ninguém tem nenhuma dúvida, nada de nada? Então, continuando aqui. Redução da jornada no curso do aviso prévio. O aviso prévio é a comunicação da parte, empregado ou empregador, que deseja rescindir o contrato de trabalho, avisando a outra sobre seu desejo de rescindir o vínculo de emprego existente. Para os empregados regidos pela CLT, os prazos de aviso prévio concedidos pelo empregador são os seguintes, tá? O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo de aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregador trabalhar sem a redução das 2 horas diárias prevista nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 7 dias corridos. Então, no curso do aviso prévio, né, ele efetivamente pode trabalhar 2 horas a menos, ok? Ou faltar, né, 7 dias corridos, tá? Sem prejuízo do salário integral. Isto é uma causa interruptiva do contrato de trabalho. É uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Sendo assim, esta redução da jornada em 2 horas diárias ou 7 dias não trabalhados, no aviso prévio trabalhado, representa o período sem labor que serão remunerados, caracterizando a interrupção contratual. Vamos lá. Aborto atestado por médico oficial. Conforme previsão seletista, haverá 2 semanas de repouso remunerado à mulher que sofrer aborto comprovado por atestado médico oficial. CLT, artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Aquelas mulheres que tiveram o aborto espontâneo têm direito aí a 2 semanas de repouso remunerado. Se é um repouso remunerado, ela vai ficar em casa descansando, tá? E recebendo salário. Consequentemente, ok? Sem trabalho com recepção de salário, estamos falando de causa interruptiva do contrato de trabalho. O artigo 473, que eu tinha até mencionado algumas linhas acima, né? Veremos agora uma série de afastamentos legais previstos na própria CLT, que manterão o direito dos empregados ao salário correspondente e, por esse motivo, configurarão interrupção do contrato de trabalho. CLT, artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Beleza? Então, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Então, professor, aqui tá uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Fala, Nino. então, desculpa te cortar, professor. Só para enfatizar aqui. No meu caso, quando fala aqui de ascendente, né, as pessoas pensam só que é pai e mãe, mas na verdade entra sogro e sogra, né? Porque o direito civil fala que eles têm um interlaço familiar com a gente por linha direta, né? Sim, exatamente. Porque aconteceu comigo... Inclusive, não existe e-sogra, tá? A sogra pro resto da vida. Ô, inferno. Pelo amor de Deus. Mano. A única coisa que eu não queria saber do direito era isso.
Obrigado. Ai, meu Deus. Tudo bem? Professor, Não esquece de fechar o áudio. professor, Olá. deixa eu fazer uma pergunta. Enteados também entram? Então, se enteado entrar, ele vai ter que estar declarado como tem a sua, né, seja declarado em sua carteira de trabalho que viva a sua dependência econômica. Perfeito? Nessa linha de enteado, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem os afastamentos legais e a gente tem os afastamentos que é efetivamente por ordem, entendeu? Do empregador. Isso, inclusive essas causas interruptivas e suspensivas, quando da elaboração do contrato de trabalho, essas situações mais costumeiras, elas devem ser elencadas. Então, no caso do enteado, pode ser sem qualquer problemática, entendeu? Ele é um falecimento de alguém da família, tá? Então, não tem maiores problemas. Por equiparação, entendeu? É um filho, né? Por equiparação, é um filho. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vamos lá. Também, tudo isso daqui também é chamado de licença nojo, tá? Olha só que legal isso. Gostei dessa parte. Também chamada de licença nojo, tem seu prazo dilatado para 9 dias, porque o artigo aqui fala em até 2 dias consecutivos, quando se tratar de empregado professor. Olha só, se alguém morrer, né, na minha família, eu tenho 9 dias de descanso. Que bom, hein? Fala aí, alguém ia me perguntar alguma coisa? Ai! Alguém ia me perguntar algo? Não. Em até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento. Por um dia, em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. E assim vai, tá? Então, eu vou finalizar esta primeira parte, ok? Porque é o que eu falei para vocês. Entendeu a regra inicial da diferença entre suspensão e interrupção? O restante fica fácil. Aí é pegar, eu não vou conseguir esgotar aqui todas as hipóteses. Eu coloquei para vocês aquelas que eu achei, né? As mais importantes. Perfeito? Mas temos inúmeras outras hipóteses. A gente sabe que a gente não pode esquecer de ver os contratos de trabalho, não podemos nos esquecer de ver as convenções coletivas de trabalho, tá? E ver, efetivamente, cada situação fática, para a gente saber se efetivamente vamos colocar como causa interruptiva ou como causa suspensiva. Vejam que eu falei para vocês, a gente chegou a conversar a respeito disso, que algumas pessoas estão atreladas a nós, né? Pessoal efetivamente de RH, a gente já conversou bastante a respeito disso. Então, aqui no RH, a gente pode fazer, tendo em vista que a CLT permite, né, o negociado sobre o legislado, a gente tem que fazer no contrato de trabalho as causas interruptivas e suspensivas do contrato de trabalho. A gente tem as legais, esta não dá para se discutir, tá? Mas a gente tem as que não são legais, que são por mera liberalidade do empregador. Por exemplo, falta. O que pode ser considerado uma falta justificada e o que pode ser considerado uma falta não justificada. Será que o empregador pode abonar ou não? Nessa situação fática, tirando as hipóteses legais, é bom que já esteja elencado no contrato de trabalho, quando ocorrer tal situação fática, se ele efetivamente será abonado ou não. Perfeito? Por isso que eu disse para vocês, tudo que é feito com transparência, tudo que é colocado no escrito, tudo que é efetivamente elencado, é muito melhor. Para não dar margem à discussão. Depois falar, eu não fui contratado para isso, eu não sabia que abonava, não sabia que desabonava.
e agora eu tive desconto no meu salário, e assim vai. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente vai abrir o próximo tópico, que é de suspensão do contrato de trabalho, porque, em especial na suspensão, você vai ficar sem trabalho e sem salário. As pessoas, muitas das vezes, né, ela conta com aquele dinheiro no final do mês para pagar as suas contas. O dinheiro é contado, não sobra. É contado. Você entendeu? Real por real. Então, se você faz uma classificação errada de suspensão do contrato de trabalho, tá? E efetivamente coloca como interrupção e vice-versa, você vai trazer o prejuízo para o empregado, e isso com certeza acarretará aí efetivamente uma ação trabalhista. Então, para que a gente não tenha, evite essa problemática e não tenhamos aí problema neste sentido, ok? É de bom alvitre, né, que a gente faça isso da melhor maneira possível, para evitar qualquer problemática. Tudo bem? Então, que façamos isso da melhor maneira possível para evitar qualquer problemática. Então, por gentileza, amigos, tomem cuidado com isso. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho, a gente lida todos os dias. Posso garantir para vocês, 70 perguntas de todas as perguntas que chegam aqui no escritório, 70% é tratando sobre suspensão e interrupção. Devo pagar? Não devo pagar? É devido? É caso de suspensão? É caso de interrupção? Mudou agora a situação fática? Continua a pagar? Eu paro sem pagar? Então, você tem que ficar com RH cuidando disso. Você tem que ficar com o departamento pessoal fazendo essa gestão desses contratos. E você tem que ficar com contabilidade para emissão de guias. Porque toda vez que eu falo em pagamento de salário, consequentemente, eu falo em pagamento de encargos sociais. Consequentemente. É uma via de mão dupla, tá? Se eu falar em pagamento de salário, eu tenho encargo, que inclui FGTS e INSS, por isso que é computado como tempo de serviço. Perfeito? E aqui eu gostaria até de fazer uma observação que eu considero importante, entendeu? Ligado em especial ao previdenciário, que eu estava mencionando lá na Lei 8.213, muitas pessoas chegam aqui para pedir benefício previdenciário, tal como aposentadoria por tempo de contribuição, e assim vai. Só que ele esquece que, num passado muito distante da vida laborativa dele, ele teve uma causa suspensiva. Aí ele entra lá no INSS para pedir um benefício previdenciário, o INSS recusa. Aí ele fala, poxa, mas eu já tenho tempo suficiente para o meu benefício previdenciário para eu me aposentar, né? E o INSS me indeferiu. Opa, calma, muita calma nessa hora. Será que há 10, 15, 20 anos lá atrás você não teve uma causa de suspensão do seu contrato de trabalho, por exemplo, que ficou sem pagamento, sem salário, tá? E sem salário, sem contagem de tempo de serviço, então você efetivamente não tem direito? E a pessoa não lembra, porque já se passou décadas, e a pessoa efetivamente não vai lembrar. Tá? Ela não tem conhecimento de causa de suspensão e interrupção. Então, é muito fácil falar que o benefício foi indeferido, mas a pessoa não consegue entender o porquê do indeferimento desse benefício. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Tudo bem, meus amigos? Sim ou não? Tudo bem, professor. Vocês, dá para verificar aqui... Tudo bem, professor. A consequência jurídica, né, que isso reflete, entendeu? Então, isso não é pequeno, isso é simplesmente enorme. Ele é simplesmente enorme. Tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Todo dia a gente lida com suspensão e interrupção. Tá? Porque o contrato de trabalho ele está em plena vigência, ativo. Não é um contrato de trabalho que efetivamente esteja encerrado. Ele nasceu lá no RH, ele está tendo um trabalho de gestão pelo departamento pessoal, perfeito, e a última fase dele é a extinção, mas aqui ele está em plena vigência. Ok?
para a gente não pegar e mandar o empregado embora para a casa dele ou qualquer coisa nesse sentido, e depois ele entra com uma ação trabalhista pedindo o pagamento de todo o salário de todo o período, e corretamente vai ganhar. Perfeito ou não? Perfeito. Entendi. Mais alguma coisa ou mais nada a respeito? Então, Professor, olá. desculpa fazer essa pergunta aqui, mas com a medida provisória agora, essa época de pandemia, esses prazos, prazo de chave de FGTS, prazo de seguro-desemprego, principalmente quando o departamento pessoal erra, que é isso que mais acontece, o gasto lá e depois da divergência, tudo isso, a justiça encara um pouco mais amena, né, por causa dessa situação, né? Pelo menos nesse momento agora, né? Com certeza, a gente está vivendo uma situação efetivamente atípica, né? Totalmente. Então, a gente não pode ter tolerância zero para tudo, entendeu? Entendi. Não dá para ter tolerância zero para tudo. Então, estamos vivenciando aí uma situação atípica, mas tudo vai se resolver, né? E aí, a justiça volta tudo normal. está batendo pesado, né? Até porque muitas empresas estão ainda aí para quebra, né? Entendi. Entendeu? Empresas grandes. E se a gente começa a quebrar um monte de empresa, começa a trazer problema, daqui a pouco está um monte de gente desempregada sem fazer nada o dia inteiro, entendeu? Aí aumenta mais ainda o desemprego, do que já está aumentando, né? Que já está aumentando. Só deu a consequência no mercado de trabalho que isso vai acarretar, entendeu? Então é bom que a gente fique bem antenado. Porque amigos conhecidos que foram mandados embora, mas passou do prazo, aí eu vim aqui na internet, olhei que passando do prazo, a empresa tem que pagar 50% do valor de, né, mais ou menos de multa, né? Falei, mas agora isso não interessa tanto, né? Eu acho que prevalece sempre, como eu disse, né, o critério do bom senso. Isso, Entendeu? a situação é diferente, né? A situação é diferente. Vamos analisar, não vamos ser tolerância zero, porque o negócio não está fácil. Isso mesmo, foi isso que eu pensei. Obrigado. Vamos lá. Dando continuidade aí, suspensão do contrato de trabalho. Ao contrário da interrupção contratual, onde o obreiro não presta serviço, mas recebe salário, aqui temos a sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho, de modo que não há nem prestação de serviços, nem pagamento de salário. Nesses casos não há pagamento de salário e, como regra geral, não se conta tempo de serviço, ou se recolhe FGTS. Então, quando a gente fala, encerrei o tópico de interrupção, hein? Estou no tópico de suspensão. Quando a gente fala de suspensão do contrato de trabalho, você vê que a suspensão é ampla. É ampla. Ele não tem direito a nada. Ok? Não recebe nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Faltas não justificadas. As faltas não justificadas implicam no desconto do salário. E, por isso, se enquadram como suspensão do contrato de trabalho. Faltas não justificadas implicam no desconto do salário e, por isso, se enquadram como suspensão do contrato de trabalho. Intervalos não remunerados. Os intervalos, em geral, não são remunerados e, por isso, representam suspensão contratual. Cita-se o exemplo do intervalo interjornada, de no mínimo 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre duas jornadas de trabalho. Intervalos não remunerados. Os intervalos, em regra geral, não são remunerados e, por isso, representam suspensão contratual. Ok? Cita-se o exemplo do intervalo interjornada, de no mínimo 11 horas, que deve ser obrigatoriamente concedido entre duas jornadas de trabalho. CLT, artigo 66.
Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Sem trabalho, sem salário. Estamos tratando de suspensão. Invertemos a chave. Greve. A lei de greve ressalta que os dias de paralisação suspendem o contrato de trabalho. Lei 7783 de 89. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, toda vez que a gente falar em greve, tá? Há efetivamente aí a suspensão do contrato de trabalho, especialmente se a greve for considerada abusiva. Por isso que se discute muito na justiça, né? Se a greve deve ser considerada abusiva para não se pagar o salário do período que as pessoas ficaram paralisadas, tá? Entretanto, caso haja negociação abonando, pagando os dias parados, estaremos diante de uma interrupção contratual. Vejam como chaveia a todo momento, né? Uma hora a gente está falando de interrupção, uma hora a gente está falando de suspensão. Voltou a receber salário, mesmo que tenha faltado, aí você vai para a interrupção, deixa de ser suspensão. Então, a gente efetivamente tem que acompanhar isso bem de perto. Afastamento previdenciário por doença ou acidente, maior que 15 dias. Caso a incapacidade do empregado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual supere os 15 dias consecutivos, ele fará jus ao benefício previdenciário, auxílio-doença. E com isso, o empregador deixa de ser obrigado a pagar os salários, o que caracteriza a suspensão contratual. A gente já vê que quando tem afastamento previdenciário, os primeiros 15 dias é por conta do empregador, e do 16º em diante é por conta da Previdência Social, tá? É por conta da Previdência Social. Nestes casos, em específico, perfeito? A partir do 16º dia, a gente está tratando aí de suspensão do contrato de trabalho. Quem pagará o benefício previdenciário auxílio-doença é a Previdência Social e não mais o empregado. Ok? Aposentadoria por invalidez. Melhor dizendo, eu vou parar por aqui para a gente tomar um café. Pode ser? Pode, professor. Pode, professor. Já vamos tomar um cafezinho, porque eu já estou até quase terminando essas suspensões. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa a esclarecer? Deu para entender essas causas suspensivas e interruptivas do contrato de trabalho? Deu, professor. Deu. A maioria das Agora eu coisas entendi, professor. Tá claro para vocês? Lógico que vocês precisam dar uma lida, né? Se inteirar a respeito disso. Perfeito. Mas entendeu aquela regrinha dos 2 S's lá? Sem trabalho, sem salário? Aí fica melhor. Perfeito. Certo. Aí a gente já sabe quando está falando de suspensão e de interrupção. Aí, efetivamente, entrar nas hipóteses. Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos tomar um cafezinho, daqui 20 minutos a gente volta para finalizar isso. Perfeito? Tá bom, então. Perfeito. Perfeito.